Fala pessoal, tranquilo ou não? Seguinte, meu povo, na semana passada eu disponibilizei para vocês um linkzinho, né, de um vídeo do YouTube e tal, mas só que no YouTube acaba que tem muito conteúdo que a gente não acha da forma que a gente quer e tal. Então de vez em quando eu vou gravar alguns videozinhos para vocês como esse aqui e vou estar disponibilizando também no YouTube para vocês estarem assistindo, tá? E é bom que fica lá disponível, entra no momento que quiser, tal, não entendi tal coisa, volto no vídeo, né? Não tem problema, beleza? E aí, dando continuidade, gente, que eu tava vendo uma olhadinha no conteúdo de vocês aqui, tem um negócio que é um pouco chato de entender, que são aspectos físicos da América, tá? Acaba que a gente pode bater o olho assim, pô, né, meio complicado e tal, mas é tranquilo, gente, não tem que ficar se preocupando, tá? Então vamos lá, vou falar de alguns aspectos para vocês aqui, aspectos físicos da América, né, que é o continente que nós estamos estudando. E, primeiríssima mão, quais são, melhor dizendo, né, essas características dos aspectos físicos do continente americano? Primeira coisa, gente, que a gente tem que analisar é que todos os aspectos físicos, sendo eles clima, relevo, vegetação, hidrografia, ele é bem diversificado, principalmente clima e vegetação. E por que esses aspectos no continente americano ele é bem diversificado? É uma coisa simples de entender, devido à sua variação latitudinal. Como assim, professor? Variação latitudinal. Quando a gente pega toda a extensão da América, eu ia falar da América do Norte, mas não é só a América do Norte não, todo o continente americano, tá? Então América do Norte, América Central e América do Sul. Quando a gente pega toda a extensão americana, é um continente que é muito grande, principalmente no sentido norte e sul, que é o sentido que a latitude varia, né? Eu mostrei a imagem para vocês do próprio livro de vocês aqui, ó. Eu acabei de ver. Acho que esse aqui tá bom para vocês entenderem. Olha aqui, essa imagenzinha bem aqui, ó. Quando a gente pega na pontinha da América do Norte, lá do Canadá, e quando a gente vai até na pontinha da América do Sul, aqui no Chile, certo? Quando a gente pega toda essa variação aqui no sentido norte e sul, a gente mudou nossa latitude, saiu da latitude aqui lá de cima e foi até aqui embaixo em outra latitude, certo? Então a latitude ela variou nesse caso. Por conta disso, o que vai acontecer? O nível de radiação ao decorrer de todo o continente americano ele vai ser diferente. Se a gente tem um nível de radiação diferente, isso significa que vai ser tipos de climas diferentes, e o clima é o manda-chuva de todas as coisas. O clima que vai comandar a vegetação, o clima comanda até mesmo formação de relevo. O negócio tem, né, relevo, mas comanda também. Então, se o clima vai ser vários climas diferentes, a vegetação vai ser diferente, o tipo de solo vai ser diferente, o relevo vai ser diferente, e por aí vai, certo? Então, a palavra-chave para a gente poder entender o porquê que o continente americano tem essa variação no aspecto físico é por conta da variação latitudinal, beleza? A variação da latitude da América é muito grande. A gente quer ver, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega a latitude norte da América do Norte, lá em cima, está acima de 66 graus e meio. O Canadá é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Então, vamos colocar em cima do Círculo Polar Ártico, tá bom? Em cima dele, 66,5. Então vai de 66,5 até aproximadamente 55 graus sul. Ou seja, olha a diferença de 55 graus sul até 66 graus e meio norte. Então a variação é muito grande. Então por conta disso, muitos climas diferentes, muita vegetação diferente, o tipo de solo vai variar muito também. Então quando a gente pega o decorrer de toda a América, tem clima equatorial, clima tropical úmido, tropical de altitude, tropical semiárido, subtropical, temperado, frio, polar também nós temos aqui. Então a variação é muito grande por conta dessa variação latitudinal. A vegetação é a mesma coisa, né? Vegetação equatorial, vegetação do cerrado, estepes, savanas, caatinga, que nós temos aqui no Brasil também, boreal, taiga, isso tudo são classificações de vegetação, beleza? Mas então, gente, o que vocês têm que entender é essa variação latitudinal. Entendendo isso, a gente consegue entender já vários aspectos desses aspectos físicos do continente americano, beleza?
Bom, a nossa ideia aqui não é prolongar muito o nosso tempo da aula, né? Então eu sempre vou dar mais essas dicas pontuais para vocês, beleza? Mas para poder encerrar, só uma outra característica muito importante aqui. Quando a gente fala de clima e vegetação, gente, são duas coisas que nunca se separam. Elas sempre vão caminhar lado a lado, beleza? Vamos pegar um exemplo. Quando nós pegamos o clima equatorial, qual que é a vegetação que predomina no clima equatorial? A vegetação equatorial, certo? E por que é assim? Porque o clima ele vai determinar, como eu falei anteriormente, o clima ele é o manda-chuva de todas as coisas. É através dele que a vegetação vai se adaptar, o tipo de solo, até mesmo o tipo de relevo, tá? Então, quando a gente fala de clima equatorial, quais são as características do clima equatorial? É um clima quente, pra caramba, muito quente, porque está na região equatorial do planeta, né? E um clima úmido também. E essas duas características vão favorecer a formação da vegetação equatorial. Porque a vegetação equatorial ela precisa necessariamente de muito calor proveniente do sol e muita umidade. Beleza? Então, as características aqui vão bater. Você nunca vai ver, por exemplo, a floresta amazônica lá em cima, lá no norte do Canadá. Por quê? No norte do Canadá não tem muita umidade e muito menos calor, né? Aí que não tem mesmo. É só bando de gelo que tem lá, beleza? Então, clima e vegetação, em especial, tá? Os dois sempre vão caminhar lado a lado. É impossível a gente ter floresta amazônica lá no deserto do Saara, porque a característica climática que a gente tem lá é totalmente diferente e não dá suporte para o crescimento da floresta amazônica. Da mesma forma, não tem como a gente pegar o deserto do Saara e colocar aqui também na região equatorial do Brasil. Por quê? O clima e a vegetação, melhor dizendo, a radiação solar, a quantidade de umidade, não vai permitir com que fique deserto. Vai nascer alguma coisa lá, porque vai mudar todas as propriedades. Então, clima e vegetação sempre é um casamento que acontece, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui para não estender muito a nossa aulinha e outras características da América. A gente vai fragmentando e colocando em outros vídeos, beleza? Forte abraço, meu povo. E lembrando que, se tiver dúvida, pode me perguntar lá pelo grupo do WhatsApp, no meu particular também, não tem problema nenhum, tá? O importante é estar sanando a dúvida de vocês, tranquilo? Um forte abraço para vocês aí e até a próxima aula.